Notícia urgente: o Papa Francisco faleceu nesta manhã. Às 7h35, o camerlengo Farel anunciou oficialmente da Casa Santa Marta. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja. Neste vídeo, você vai conhecer todos os detalhes sobre os últimos momentos do Papa Francisco. Fique até o final para entender tudo o que aconteceu. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as atualizações. Na agitada capital argentina de Buenos Aires, mais precisamente no bairro de Flores, nasceu Jorge Mário Bergoglio em 17 de dezembro de 1936. Filho de imigrantes italianos que, como tantos outros, atravessaram o oceano em busca de novas oportunidades, o pequeno Jorge cresceu em um lar onde valores como trabalho, fé e família eram cultivados diariamente. Mário José Bergoglio, seu pai, trabalhava como contador em uma empresa ferroviária, enquanto sua mãe, Regina Maria Sivori, dedicava-se aos 5 filhos e aos cuidados do lar. Jorge era o mais velho entre os irmãos, crescendo em um ambiente simples, mas repleto de afeto e ensinamentos. As ruas de Flores, com suas casas coloridas e comércios de bairro, foram o cenário de sua infância. Ali, entre jogos de futebol improvisados e caminhadas para a escola, o jovem Bergoglio começou a desenvolver sua visão de mundo. Como torcedor do São Lourenço de Almagro, clube pelo qual manteria carinho por toda a vida, Jorge experimentava alegrias e decepções que são parte da vida de qualquer argentino apaixonado por futebol. A educação formal de Bergoglio começou na escola pública, passando depois para a escola técnica, onde desenvolveu interesse pelas ciências. Sua dedicação aos estudos o levou a se formar como técnico químico, profissão que exerceu brevemente em um laboratório. Essa formação científica lhe proporcionou uma disciplina mental e um método de análise que mais tarde se revelariam úteis em sua vida religiosa. Contudo, o caminho de Jorge enfrentaria um obstáculo significativo durante sua juventude. Aos 21 anos, uma grave infecção pulmonar quase lhe custou a vida. Após sofrer com dores intensas e dificuldades respiratórias, os médicos diagnosticaram uma pneumonia grave que exigiu intervenção cirúrgica de emergência. O procedimento resultou na remoção parcial de seu pulmão direito, uma condição que o acompanharia pelo resto da vida. Este período de convalescença e recuperação tornou-se um momento decisivo em sua trajetória. Durante os longos dias de recuperação no hospital, Jorge teve tempo para reflexão profunda sobre o propósito de sua existência e seus verdadeiros desejos para o futuro. Foi nesse período que sua vocação religiosa começou a se manifestar com maior clareza. Recuperado da cirurgia, mas carregando consigo a limitação física do pulmão comprometido, Jorge retomou suas atividades. Porém, algo havia mudado em seu interior. A experiência de quase morte provocou nele um despertar espiritual que o fez repensar seu caminho. Aos 21 anos, numa decisão que surpreendeu família e amigos, Jorge Mário Bergoglio decidiu ingressar no seminário. O jovem técnico em química que antes analisava compostos e reações em laboratórios agora se preparava para uma jornada completamente diferente. O seminário diocesano de Vila Devoto se tornaria seu novo lar, e os estudos teológicos sua nova paixão. A decisão de Jorge Mário Bergoglio de dedicar sua vida à Igreja marcou o início de uma trajetória espiritual que o transformaria profundamente. Em 11 de março de 1958, aos 21 anos, ele deu um passo decisivo ao ingressar no noviciado da Companhia de Jesus, ordem religiosa conhecida como Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI. O noviciado jesuíta, etapa inicial de formação, era conhecido por sua rigidez e disciplina. Em Córdoba, Bergoglio iniciou um intenso período de estudos e práticas espirituais que moldariam sua visão de mundo. Os 2 primeiros anos foram dedicados aos exercícios espirituais, método criado por Santo Inácio para aprofundar a relação com Deus através da oração e meditação. A formação jesuíta de Bergoglio incluiu extensos estudos humanísticos. Em 1960, obteve o título de licenciado em filosofia pelo Colégio Máximo de San Miguel, na província de Buenos Aires. Durante esse período, aprofundou-se nos clássicos da literatura e filosofia, cultivando um pensamento crítico que se tornaria marca registrada de sua abordagem pastoral. Entre 1964 e 1965, Bergoglio atuou como professor de literatura e psicologia no prestigioso Colégio da Imaculada Conceição, em Santa Fé. Em seguida, lecionou as mesmas disciplinas no Colégio del Salvador, em Buenos Aires. Sua capacidade de comunicação e empatia com os estudantes já indicavam talento natural para o ensino e orientação.
Os estudos teológicos, iniciados em 1967 no Colégio Máximo, prepararam Bergoglio para o sacerdócio. Em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo Ramon José Castellano. Aos 33 anos, o padre Bergoglio estava pronto para iniciar seu ministério pastoral, combinando a sólida formação intelectual jesuíta com uma sensibilidade aguçada para as necessidades humanas. Sua capacidade de liderança logo foi reconhecida. Entre 1970 e 1971, completou sua formação jesuíta com terceiro ano de provação em Alcalá de Henares, Espanha, e fez seus votos perpétuos em abril de 1973. Nesse mesmo ano foi nomeado provincial dos jesuítas na Argentina, cargo de enorme responsabilidade para alguém com apenas 36 anos. Como provincial, entre 1973 e 1979, Bergoglio guiou os jesuítas argentinos durante um dos períodos mais turbulentos da história do país. A Argentina enfrentava tensões políticas que culminariam no golpe militar de 1976. Em meio a esse cenário desafiador, ele precisou tomar decisões difíceis para proteger seus companheiros jesuítas, enquanto mantinha o trabalho pastoral da ordem nas comunidades mais vulneráveis. Após concluir seu mandato como provincial, Bergoglio foi nomeado reitor do Colégio Máximo de San Miguel em 1980, instituição onde ele mesmo havia estudado. Como reitor, implementou mudanças significativas nos programas de formação, enfatizando a importância do contato direto com as comunidades carentes. Sua abordagem como educador e líder espiritual revelava um homem que, embora firmemente ancorado na tradição jesuíta, não temia inovar quando necessário. A formação que promovia combinava rigor acadêmico com experiência pastoral prática, preparando uma nova geração de jesuítas para enfrentar os desafios de uma sociedade em transformação. A década de 1990 marcou uma nova fase na vida de Jorge Mário Bergoglio. Após anos dedicados à formação de jovens jesuítas e ao trabalho pastoral, sua trajetória o levaria a posições de maior responsabilidade na hierarquia da Igreja Católica. Em 1992, o Papa João Paulo II nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires, recebendo a ordenação episcopal em 27 de junho daquele ano. Como bispo auxiliar, Bergoglio trabalhou próximo ao cardeal Antônio Quarracino, então arcebispo da capital argentina. Durante 6 anos conheceu profundamente os desafios da arquidiocese e desenvolveu uma visão pastoral própria, caracterizada pela atenção especial aos mais necessitados. Quando Quarracino faleceu em 1998, Bergoglio foi escolhido como seu sucessor, tornando-se arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro daquele ano. À frente da arquidiocese, Bergoglio surpreendeu a todos com um estilo de vida que contrastava radicalmente com o que se esperava de um líder eclesiástico de sua posição. Recusou-se a morar no palácio arquiepiscopal, optando por um simples apartamento próximo à catedral. Dispensou o motorista e o carro oficial, preferindo utilizar ônibus e metrô para se deslocar pela cidade. Essa escolha não era apenas simbólica, era um reflexo genuíno de sua visão sobre o que significava ser um pastor na igreja. Em seus percursos de transporte público, Bergoglio observava a vida cotidiana dos trabalhadores, ouvia suas histórias e compreendia suas dificuldades. Circulando pelas ruas de Buenos Aires como um cidadão comum, mantinha-se conectado com a realidade vivida pela maioria de seus fiéis. Sua mesa era simples, suas roupas modestas e seu estilo de vida austero, características que manteriam-se constantes mesmo quando alcançasse posições mais elevadas. O reconhecimento de seu trabalho pastoral e liderança veio em 21 de fevereiro de 2001, quando o Papa João Paulo II criou o cardeal, atribuindo-lhe a igreja titular de São Roberto Bellarmino. Na cerimônia no Vaticano, Bergoglio manteve sua característica simplicidade. Em vez de encomendar vestes cardinalícias novas e luxuosas, ele ajustou as de seu predecessor. Pediu aos fiéis de Buenos Aires que, em vez de viajarem a Roma para a cerimônia, doassem o dinheiro que gastariam com a viagem para ajudar os pobres. Como cardeal, Bergoglio ganhou projeção internacional participando de importantes reuniões no Vaticano. Em 2005, após a morte de João Paulo II, participou do conclave que elegeu o Papa Bento XVI. Segundo relatos posteriormente divulgados, Bergoglio teria sido o segundo mais votado naquela eleição. De volta a Buenos Aires, o cardeal Bergoglio intensificou seu trabalho junto às comunidades mais vulneráveis. Visitava regularmente as vilas miserias favelas, celebrava missas em presídios e apoiava projetos sociais nas periferias.
Durante a grave crise econômica que atingiu a Argentina de 2001 a 2002, sua voz se levantou em defesa dos mais afetados pela pobreza e desemprego. Sua liderança transcendia o âmbito católico. Em 2012, quando Buenos Aires enfrentou fortes inundações, Bergoglio coordenou esforços de ajuda humanitária, mobilizando paróquias e instituições católicas. Seu comprometimento com o diálogo interreligioso também se destacou, mantendo relações próximas com líderes judeus e muçulmanos da Argentina. Por trás da figura pública do cardeal, permanecia o homem de oração e reflexão. Acordava às 4h30 da manhã para suas orações pessoais, mantendo a disciplina espiritual que cultivara desde os tempos de noviciado. Era conhecido por sua devoção à Virgem Maria e por sua capacidade de orientação espiritual a sacerdotes e leigos. O mundo foi surpreendido em 11 de fevereiro de 2013 quando o Papa Bento XVI anunciou sua renúncia, a primeira de um pontífice em quase 600 anos. Essa decisão extraordinária abriu caminho para um momento histórico na Igreja Católica. No dia 28 de fevereiro, o papado ficou vacante, e cardeais de todo o mundo começaram a chegar a Roma para o conclave que escolheria um novo líder da Igreja. Entre eles estava o cardeal Jorge Mário Bergoglio, que viajou de Buenos Aires para o Vaticano sem imaginar que não retornaria mais à Argentina como arcebispo. Aos 76 anos, muitos o consideravam apenas um participante do processo, não um sério candidato. Afinal, já estava próximo da idade de aposentadoria e tinha estado no conclave anterior quando Bento XVI foi eleito. O conclave começou na tarde de 12 de março de 2013, com 115 cardeais eleitores reunidos na Capela Sistina. A tradição secular exigia absoluto sigilo, com os cardeais isolados do mundo exterior. As votações se sucederam sem que a fumaça branca, sinal da eleição de um novo papa, surgisse da chaminé da capela. Na tarde do dia seguinte, 13 de março, após 5 votações, o cardeal Bergoglio alcançou os 2/3 dos votos necessários para a eleição. Nos bastidores do conclave, seu nome havia ganhado força gradualmente. Seus colegas cardeais buscavam um líder capaz de reformar a Cúria Romana, aproximar a Igreja dos fiéis e enfrentar os escândalos que haviam abalado a instituição nos anos anteriores. Quando o cardeal protodiácono Jean-Louis Tauran apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro, às 19h06 do horário de Roma, e proclamou Habemus Papam, temos Papa, uma multidão ansiosa aguardava sob chuva para conhecer o novo pontífice. O anúncio do nome Georgiu Marium Bergoglio surpreendeu muitos especialistas e fiéis, que não esperavam a escolha de um cardeal latino-americano. Mais surpreendente ainda foi o nome escolhido pelo novo Papa, Francisco. Nenhum pontífice anterior havia adotado esse nome em quase 2000 anos de história da Igreja. Mais tarde, ele explicaria que a escolha foi inspirada por São Francisco de Assis, figura emblemática do catolicismo conhecida pelo amor aos pobres, simplicidade de vida e cuidado com a natureza. O momento exato da escolha ocorreu logo após sua eleição, quando o cardeal brasileiro Cláudio Umes, sentado ao seu lado, o abraçou e disse: "Não se esqueça dos pobres." Aquelas palavras ressoaram profundamente em Bergoglio, trazendo à mente a figura de São Francisco de Assis. Seu primeiro gesto como Papa Francisco foi pedir ao povo que rezasse por ele, inclinando a cabeça em silêncio antes de dar sua bênção. Esse ato de humildade impressionou os fiéis e sinalizou o estilo que marcaria seu pontificado. Recusou-se a usar as vestes papais tradicionais mais ornamentadas, optando por uma simples batina branca e cruz peitoral de ferro, não de ouro. A eleição representou vários marcos históricos: o primeiro jesuíta a se tornar papa, o primeiro latino-americano, o primeiro do hemisfério sul e o primeiro não-europeu desde o Círio Gregório III no século VIII. Para muitos, essa escolha indicava uma nova direção para a Igreja, mais voltada às periferias do mundo e menos eurocêntrica. Naquela noite histórica de março, enquanto o mundo conhecia o Papa Francisco, poucas pessoas imaginavam as profundas transformações que aquele homem de aparência simples e sorriso tímido traria para uma das instituições mais antigas e tradicionais do planeta. Desde os primeiros dias de seu pontificado, o Papa Francisco deixou claro que não seria um líder convencional. Com um mandato informal recebido dos cardeais para reformar a Igreja, ele rapidamente formou um conselho de 9 cardeais conhecido como C9 para aconselhá-los sobre a reforma da Cúria Romana, a burocracia central do Vaticano frequentemente criticada por ineficiência e resistência à mudança. A reforma financeira foi uma de suas prioridades iniciais. Em 2014, criou a Secretaria para a Economia e nomeou o cardeal australiano George Pell como seu primeiro prefeito.
com a missão de trazer transparência às finanças do Vaticano. Francisco ordenou auditorias externas, reforçou os poderes da Autoridade de Informação Financeira e implementou padrões internacionais de contabilidade. Essas medidas enfrentaram resistência interna significativa, mas lentamente produziram resultados na modernização da gestão financeira da Santa Sé. Talvez nenhum desafio tenha sido mais doloroso que o enfrentamento da crise de abusos sexuais cometidos por membros do clero. Francisco herdou um problema que havia explodido durante os pontificados anteriores e que continuava a abalar a credibilidade da Igreja. Em 2019, convocou uma cúpula histórica no Vaticano reunindo presidentes de conferências episcopais de todo o mundo para abordar o tema. Promulgou legislação que tornou obrigatória a denúncia de casos de abuso e eliminou o segredo pontifício que anteriormente cercava as investigações internas. A Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, promulgada em 2022 após anos de elaboração, representou a reforma mais abrangente da Cúria Romana em décadas. Entre outras mudanças, permitiu que leigos e mulheres ocupassem posições de liderança antes reservadas apenas a cardeais e bispos, refletindo a visão de Francisco de uma igreja mais inclusiva e menos clericalista. Suas posições sobre justiça social provocaram reações diversas. Em 2015, publicou a encíclica Laudato Si, dedicada às questões ambientais e à crítica do consumismo desenfreado, documento que repercutiu muito além dos círculos católicos. Sua defesa dos migrantes e refugiados, em um momento de crescente sentimento anti-imigração em vários países, gerou críticas de setores conservadores, especialmente na Europa e Estados Unidos. Internamente, Francisco enfrentou oposição de grupos tradicionalistas que viam com desconfiança suas aberturas em questões pastorais, como a possibilidade de comunhão para divorciados em novas uniões, discutida no Sínodo da Família. Em 2016, 4 cardeais publicaram dúvidas questionando aspectos de sua exortação apostólica Amoris Laetitia, um raro gesto de desafio público a um pontífice. Apesar das resistências, Francisco seguiu determinado em seu projeto de uma igreja em saída, menos preocupada com sua preservação institucional e mais voltada ao serviço, especialmente aos marginalizados. Simplificou o processo de anulação matrimonial, tornando-o mais acessível aos fiéis, e promoveu uma abordagem pastoral mais acolhedora em relação a grupos anteriormente marginalizados. Em seus discursos e homilias, atacou consistentemente o que chamou de economia que mata, a globalização da indiferença e a cultura do descarte. Suas viagens apostólicas privilegiaram países periféricos e regiões em conflito, como a República Centro-Africana, Mianmar e Iraque, levando uma mensagem de reconciliação e paz. A pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, testou sua liderança. Em uma imagem icônica de março daquele ano, Francisco rezou sozinho na Praça de São Pedro vazia e molhada pela chuva, simbolizando a solidão e angústia vividas por milhões de pessoas em todo o mundo durante a crise sanitária. A voz do Papa Francisco ecoou pelo mundo através de seus documentos oficiais, que tratam de temas urgentes de nosso tempo com uma linguagem acessível e direta. Suas encíclicas, exortações apostólicas e cartas se tornaram referências não apenas para católicos, mas para líderes políticos, ativistas sociais e pessoas de diversas crenças, demonstrando a abrangência de seu pensamento. A primeira encíclica de seu pontificado, Lumen Fidei à Luz da Fé, publicada em 2013, foi um trabalho iniciado por Bento XVI e concluído por Francisco. Este documento explorava a natureza da fé cristã no mundo contemporâneo, destacando sua relevância para a vida em sociedade e para o diálogo com a razão científica. Em 2015, Francisco apresentou ao mundo Laudato Si Louvado Sejas, sua mais influente encíclica até então. Dedicada à questão ambiental, o documento foi inovador ao abordar as mudanças climáticas e a degradação ambiental como problemas morais urgentes. Francisco introduziu o conceito de ecologia integral, insistindo que as crises ecológica e social estão interligadas e requerem soluções integradas. Laudato Si criticou o consumismo desenfreado e o que chamou de paradigma tecnocrático, defendendo uma relação mais harmoniosa com a natureza. O documento teve impacto significativo, sendo citado em conferências ambientais internacionais e influenciando políticas públicas em diversos países. Até mesmo líderes não católicos, como o secretário-geral da ONU, reconheceram sua contribuição para o debate ambiental global. Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, Francisco publicou Fratelli Tutti, Todos Irmãos, encíclica sobre fraternidade e amizade social. O documento apresentava uma análise dos obstáculos contemporâneos à fraternidade universal, como o nacionalismo exacerbado,
O individualismo e a cultura do descarte que marginaliza os mais vulneráveis. Inspirado no encontro de São Francisco de Assis com o sultão do Egito, o Papa propôs o diálogo entre diferentes culturas e religiões como caminho para a paz. Criticou tanto o neoliberalismo quanto o populismo, defendendo uma política centrada na dignidade humana. A parábola do bom samaritano serviu como fio condutor, convidando a uma solidariedade que transcenda fronteiras culturais e geográficas. Além das encíclicas, a exortação apostólica Evangelii Gaudium à Alegria do Evangelho, de 2013, apresentou um verdadeiro manifesto de seu pontificado, chamando a Igreja a ser em saída, menos autorreferencial e mais próxima das periferias existenciais. O documento criticou uma economia baseada na teoria do gotejamento, que confia apenas no crescimento econômico para resolver problemas sociais. Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, publicada em 2016 após 2 sínodos sobre a família, abordou temas como preparação para o matrimônio, educação dos filhos e acompanhamento de situações familiares complexas. O documento gerou debates por sua abordagem pastoral sobre casos de divorciados em nova união, sugerindo um discernimento caso a caso. Em 2018, Gaudete, Exsultate Alegrai-vos e Exultai resgatou o tema da santidade na vida cotidiana, defendendo que todos são chamados à santidade através de gestos simples e do serviço aos outros. Francisco criticou tanto o gnosticismo quanto o pelagianismo contemporâneos como obstáculos a uma autêntica vida cristã. Sua constante preocupação com os jovens resultou na exortação Christus Vivit, Cristo Vive, de 2019, que exortava a Igreja a renovar sua abordagem pastoral juvenil e convidava os jovens a assumirem protagonismo na sociedade e na comunidade eclesial. As malas do Papa Francisco percorreram distâncias impressionantes durante seu pontificado. Em contraste com seus antecessores mais recentes, ele privilegiou visitas a nações periféricas e regiões em conflito, transformando suas viagens apostólicas em poderosas mensagens sobre inclusão, paz e diálogo entre povos e religiões. Sua primeira viagem internacional, em julho de 2013, foi emblemática dessa abordagem. Em vez de escolher um país europeu tradicional, Francisco visitou Lampedusa, pequena ilha italiana que se tornou símbolo da crise migratória no Mediterrâneo. Ali, lançou ao mar uma coroa de flores em memória dos migrantes que perderam a vida na travessia e criticou a globalização da indiferença diante do sofrimento humano. A Jornada Mundial da Juventude no Brasil, também em 2013, revelou a enorme popularidade do novo pontífice. Seus gestos simples e suas palavras diretas aos jovens, especialmente no discurso improvisado às margens da praia de Copacabana para mais de 3 milhões de pessoas, consolidaram sua imagem de um Papa próximo e acessível. Em 2014, sua viagem à Terra Santa incluiu momentos históricos, como o encontro com o patriarca ecumênico ortodoxo Bartolomeu e a oração conjunta no Muro das Lamentações em Jerusalém. Nas Filipinas, em 2015, celebrou missa para cerca de 6 milhões de fiéis em Manila, um dos maiores eventos religiosos da história. Cuba e Estados Unidos, em setembro de 2015, testemunharam o papel diplomático de Francisco. Sua visita a ambos os países, que acabavam de restabelecer relações diplomáticas após décadas de hostilidade, foi reconhecida como importante contribuição para a aproximação entre as nações. No Congresso americano, tornou-se o primeiro Papa a discursar naquela instituição. Em fevereiro de 2016, o encontro histórico com o patriarca Kirill em Cuba marcou a primeira reunião entre um Papa e um líder da Igreja Ortodoxa Russa desde o Grande Cisma de 1054. O compromisso com o diálogo ecumênico se manifestou também em visitas à Suécia para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante e à Romênia, país de maioria ortodoxa. A África, continente muitas vezes negligenciado pela diplomacia internacional, recebeu várias visitas de Francisco. Em 2015, ele viajou ao Quênia, Uganda e República Centro-Africana, onde abriu simbolicamente uma porta santa na Catedral de Bangui, uma cidade em zona de guerra, sinalizando que a periferia do mundo estava no centro de suas preocupações. Myanmar e Bangladesh, em 2017, testemunharam seus esforços diplomáticos em relação à crise dos Rohingyas, minoria muçulmana perseguida. Embora tenha evitado mencionar diretamente o termo Rohingya em Myanmar para não comprometer os católicos locais, usou o termo em Bangladesh e se encontrou com refugiados, ouvindo seus relatos de sofrimento. Uma das viagens mais significativas e arriscadas foi ao Iraque em março de 2021, em plena pandemia. Tornando-se o primeiro Papa a visitar o berço da civilização mesopotâmica, Francisco percorreu locais históricos como Ur,
tradicionalmente associada ao patriarca Abraão, figura comum ao judaísmo, cristianismo e islamismo. Em Najaf, cidade sagrada para os muçulmanos xiitas, encontrou-se com o grande Ayatollah Ali al-Sistani, autoridade religiosa respeitada. Na planície de Nínive, visitou igrejas reconstruídas após a destruição pelo Estado Islâmico e encorajou cristãos iraquianos, uma das comunidades mais antigas do cristianismo, a permanecerem em sua terra natal apesar das perseguições. No total, Francisco visitou mais de 50 países em todos os continentes, privilegiando nações em desenvolvimento e regiões marcadas por conflitos. Suas mensagens consistentes de diálogo, encontro e fraternidade humana, independentemente de diferenças religiosas ou culturais, consolidaram sua reputação como construtor de pontes em um mundo cada vez mais polarizado à medida que os anos avançavam. O Papa Francisco, que sempre demonstrou notável energia e determinação, começou a enfrentar desafios de saúde cada vez mais evidentes. O pontífice, que havia perdido parte de um pulmão na juventude devido a uma infecção grave, viu sua saúde fragilizar-se gradualmente, embora seu espírito e mente permanecessem incrivelmente vigorosos. Em julho de 2021, aos 84 anos, Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, para uma cirurgia programada no cólon. O procedimento, tecnicamente uma estenose diverticular sintomática do cólon, durou cerca de 3 horas. Apesar da gravidade da intervenção, o Papa recuperou-se bem e retomou suas atividades após 10 dias de internação, demonstrando notável resiliência para alguém de sua idade. A partir de 2022, problemas no joelho direito começaram a limitar seus movimentos. Uma inflamação do ligamento tornou-se crônica, forçando-o a utilizar cadeira de rodas em diversas ocasiões ou a apoiar-se em uma bengala. Mesmo com dores evidentes, Francisco recusou-se a passar por cirurgia, optando por tratamentos menos invasivos e adaptando-se às limitações. O joelho sara com o tempo e se não, veremos. Há coisas mais importantes na vida, comentou em uma entrevista, revelando sua abordagem pragmática diante das dificuldades físicas. Em várias ocasiões públicas, era visível sua dificuldade para caminhar ou ficar de pé por longos períodos. No entanto, manteve uma agenda intensa de audiências, viagens e celebrações. Para eventos que exigiam caminhadas extensas, adaptou-se ao uso da cadeira de rodas, demonstrando que a humildade para aceitar limitações físicas não diminuía sua autoridade moral ou liderança espiritual. Em novembro de 2023, uma gripe forte o forçou a cancelar alguns compromissos, gerando preocupação entre os fiéis. Em sua tradicional mensagem de Natal daquele ano, sua voz soou mais frágil, mas suas palavras mantiveram-se firmes na defesa da paz e da justiça social, temas recorrentes em seu pontificado. O ano de 2024 começou com sinais de recuperação. Celebrou a Páscoa com energia renovada e realizou uma importante viagem ao Sudeste Asiático em setembro, demonstrando que ainda tinha forças para enfrentar os desgastes de longas jornadas internacionais. No entanto, o inverno europeu de 2024 a 2025 trouxe novos desafios. Em fevereiro de 2025, aos 88 anos, Francisco foi diagnosticado com pneumonia bilateral. A condição, particularmente grave para alguém com histórico pulmonar comprometido, exigiu internação e tratamento intensivo. O mundo assistiu com apreensão aos boletins médicos divulgados diariamente pela sala de imprensa da Santa Sé. Surpreendentemente, recuperou-se o suficiente para celebrar os ritos da Semana Santa, embora com adaptações. Na Sexta-feira Santa, participou da Via Sacra no Coliseu sentado, conservando energias para a Vigília Pascal e a celebração do Domingo de Ressurreição. Durante esse período, sua voz por vezes falhava, e era visível o esforço para respirar em alguns momentos. Mas sua determinação em estar presente nesses momentos cruciais do calendário litúrgico impressionou a todos. No domingo de Páscoa, 20 de abril de 2025, Francisco apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro para a tradicional bênção Urbi et Orbi à cidade e ao mundo. Com voz debilitada mas firme, fez um apelo comovente pela paz em regiões de conflito e pela solidariedade com os mais vulneráveis. Ninguém imaginava que aquela seria sua última aparição pública. Na manhã seguinte, hoje 21 de abril, seu secretário pessoal o encontrou inconsciente em seus aposentos na Casa Santa Marta. Apesar dos esforços médicos imediatos, Francisco faleceu pouco depois, vítima de complicações cardiorrespiratórias, possivelmente relacionadas à pneumonia recente e seu histórico pulmonar fragilizado.
No dia hoje 21 de abril de 2025, às 7h35 da manhã, o mundo recebeu a dolorosa notícia da morte do Papa Francisco. O anúncio foi feito pelo camerlengo cardeal Kevin Farrell, diretamente da capela da Casa Santa Marta, residência oficial do Pontífice no Vaticano. Com palavras comoventes, o cardeal informou que Francisco havia retornado à casa do Pai, encerrando um dos pontificados mais marcantes da história recente da Igreja Católica. A morte do Papa Francisco gerou uma onda imediata de comoção global. Líderes religiosos de diferentes tradições, chefes de Estado, figuras públicas e milhões de fiéis expressaram profundo pesar. O mundo reconheceu nele não apenas o chefe da Igreja Católica, mas também um defensor incansável dos marginalizados, um promotor da paz e da dignidade humana, e uma figura de diálogo em tempos de polarização e crise. Mensagens de condolências vieram de todos os cantos do planeta. O secretário-geral das Nações Unidas declarou que Francisco foi um farol de esperança e humanidade num mundo frequentemente mergulhado em trevas. O Dalai Lama o descreveu como um irmão na fé e um aliado espiritual na busca por compaixão e justiça. Presidentes, primeiros ministros, líderes comunitários e religiosos destacaram seu legado de inclusão, cuidado com os pobres e defesa do meio ambiente. As mídias sociais e os veículos de comunicação tradicionais rapidamente se encheram de homenagens. Milhões compartilharam suas lembranças, frases, encontros e imagens com o Papa. Igrejas ao redor do mundo realizaram missas e vigílias em sua memória. Em Buenos Aires, sua cidade natal, multidões se reuniram para rezar, agradecer e prestar seus últimos respeitos ao homem que elevou o nome da Argentina ao mais alto posto da Igreja Católica. No Vaticano, sinos tocaram em luto e a Praça de São Pedro começou a se encher com fiéis em lágrimas. Em sua última aparição pública na mensagem de Páscoa Urbi et Orbi, proferida apenas um dia antes de sua morte, Francisco deixou palavras de paz, esperança e reconciliação, como se tivesse pressentido que seria sua despedida. Sua morte marcou o fim de uma era caracterizada pela simplicidade, coragem moral e abertura pastoral. Seu legado continuará vivo nos documentos que escreveu, nas reformas que implementou e, acima de tudo, nas vidas que tocou com sua humildade e humanidade. Enquanto a Igreja se prepara para o conclave que elegerá seu sucessor, o mundo se despede de um pastor que caminhou com o povo e por ele deu sua vida até o fim. Após o falecimento do Papa Francisco, os procedimentos tradicionais do Vaticano foram imediatamente iniciados, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Seu corpo foi trasladado da Casa Santa Marta à Basílica de São Pedro, onde foi preparado para o velório público. Durante os dias seguintes, fiéis de todo o mundo se dirigiram à Basílica para prestar suas últimas homenagens. As filas se estendiam por quilômetros, revelando o carinho e a admiração global que o pontífice havia conquistado. O funeral foi agendado para ocorrer entre o quarto e o sexto dia após a morte, com cerimônia presidida pelo cardeal decano do Colégio Cardinalício. A celebração teve a presença de chefes de Estado, líderes religiosos de diversas confissões, representantes da sociedade civil e milhares de fiéis. Transmitido ao vivo para milhões de lares, o funeral foi um testemunho da universalidade e influência do Papa Francisco. Em sua homilia, o cardeal decano destacou o Papa como um servo humilde que caminhou com os últimos e que, com palavras e gestos, anunciou o amor misericordioso de Deus. Com o fim do funeral, iniciou-se o chamado período de sede vacante, o tempo em que a Sé Apostólica permanece sem um Papa. Durante esse intervalo, todas as decisões de governo da Igreja ficam a cargo do Colégio dos Cardeais. O camerlengo, no caso, o cardeal Kevin Farrell, assume funções administrativas temporárias e supervisiona os preparativos para o conclave. O conclave, momento decisivo da sucessão papal, ocorre na Capela Sistina, sob sigilo absoluto. Apenas cardeais com menos de 80 anos podem participar do processo de eleição. Cada cardeal, em oração e reflexão, deposita seu voto em uma cédula que é colocada em uma urna especial. A eleição exige uma maioria qualificada de 2/3 dos votos. O mundo aguarda, ansioso, o anúncio do novo Papa. Até lá, o legado de Francisco continua a ecoar. Sua espiritualidade baseada na misericórdia, seu apelo por uma igreja mais próxima dos pobres, e seu compromisso com o diálogo interreligioso e ambiental seguirão influenciando os rumos do catolicismo global. Enquanto os sinos da Basílica de São Pedro tocaram mais uma vez, agora não mais em luto, mas em esperança, os olhos do mundo se voltam para a chaminé da Capela Sistina, na expectativa da fumaça branca.
O espírito de Papa Francisco, no entanto, permanecerá vivo no coração da Igreja e de milhões de pessoas que foram tocadas por sua simplicidade, fé e compaixão. Hoje não perdemos apenas um líder da Igreja. Perdemos um pai espiritual, um irmão da humanidade, um verdadeiro servo do povo. Papa Francisco foi mais do que o bispo de Roma. Ele foi a voz dos sem voz, o abraço dos rejeitados, o sorriso dos que sofrem. Foi um homem que desafiou o mundo e também a Igreja a olhar para os pobres, a cuidar da criação, a acolher, a amar sem medida. Sua morte nesta manhã de 21 de abril de 2025 nos deixa em luto, mas também nos convida à gratidão. Gratidão por sua coragem em tempos de medo, por sua simplicidade em tempos de ostentação, por sua fé viva num mundo cada vez mais cético. À sua família, aos seus irmãos jesuítas, ao clero, e aos milhões de fiéis que hoje choram sua partida, estendemos nossas mais sinceras condolências. Que essa dor se transforme em esperança, porque Francisco nos ensinou que mesmo nas cinzas há vida, e que mesmo na noite mais escura, a misericórdia brilha. Sua última bênção ainda ecoa, sua última palavra ainda nos aquece. Que ele descanse em paz, e que do céu continue a interceder por nós com o mesmo coração compassivo que sempre teve na terra. Obrigado, Papa Francisco, por tudo. A morte do Papa Francisco marca o fim de uma era na Igreja Católica, deixando um legado de fé, humildade e dedicação ao próximo. Seguimos agora em oração, agradecendo por sua vida e missão. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse momento tão importante, não esqueça de deixar o seu comentário, ativar o sino de notificações e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as atualizações. Até o próximo vídeo.